Olá, olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo curso, o curso Juiz das Garantias e a Interpretação do STF. Eu me chamo Túlio Leno, eu sou professor, eu sou delegado de polícia desde o ano de 2011 aqui no estado de Minas Gerais, sou mestre em processo penal pela Universidade Federal de Minas, sou professor universitário, também sou professor da pós-graduação da PUC Minas. Pessoal, não sei se todos sabem, mas eu e o professor Kleber, nós temos aí o Use Academy, que é o nosso projeto, e a gente está criando diversos cursos para o profissional do direito, tá? Nós temos já 3 cursos prontos, que é o curso de flagrante audiência de custódia, um curso de habeas corpus e Maria da Penha, o curso sobre Maria da Penha e Lei Henri Borel, tá, pessoal? Vale a pena vocês darem uma olhadinha, é só entrar no nosso perfil no Instagram, Use Academy, lá tem na bio a página de vendas, né, de todos os cursos, tá? E é muito interessante porque a gente traz um enfoque muito aprofundado, porém prático. Por exemplo, no curso do flagrante e audiência de custódia, a gente faz uma audiência de custódia simulada. Então, além de trabalhar com os conceitos teóricos, a gente mostra como que ocorre na prática uma audiência de custódia. Então, ali, quem nunca participou de uma audiência de custódia, então, antes de efetivamente ir participar de uma audiência de custódia real, ele tem a possibilidade de ver como que acontece, né? Então, ele ali pode aplicar o conteúdo teórico ali na prática. Também a gente faz um estudo todo do flagrante, como que é a atuação do advogado numa delegacia, o que ele pode fazer, quais os requerimentos que ele pode fazer com o delegado. O curso é muito interessante. No curso do habeas corpus, também dou esse exemplo, é um curso completo sobre habeas corpus e ali a gente vai trabalhar com a utilização do habeas corpus em todas as fases da persecução, na investigação, na fase da ação penal e também na fase da execução. E de brinde vocês vão ganhar modelos prontos de habeas corpus adaptáveis. São vários modelos já com os casos mais corriqueiros e ali é só adaptar o caso concreto. Então, pessoal, já deixo aqui o convite para vocês darem uma olhadinha nos nossos cursos, tá bom? Então, pessoal, sem maiores delongas, vamos começar o nosso curso, né? Vocês já, na verdade, já devem ter começado o curso com o professor Kleber e eu vou dar continuidade aqui em alguns pontos. A gente fez algumas divisões e a gente vai tentar trabalhar ao máximo ali o tema, a temática juiz das garantias, né, e a interpretação do STF e os temas correlatos. Pessoal, o que eu vou trabalhar primeiramente com os senhores é com as competências que foram atribuídas ao juiz das garantias. Então, só para a gente relembrar que o juiz das garantias veio para mudar a sistemática do processo penal. Nós tínhamos um juiz que, se ele tomasse conhecimento de qualquer ato da investigação, ele estaria prevento para julgar aquele ato lá na frente, aquele processo lá na frente. Então, se o juiz tomou conhecimento de um inquérito, por exemplo, com a prisão em flagrante do indivíduo, ele ali já estava prevento para funcionar como juiz da causa no futuro processo daquele fato. Olha só, e hoje a sistemática mudou completamente. A ideia, então, do juiz das garantias é fazer uma divisão funcional por fase da persecução. Existe um juiz que vai trabalhar na fase da investigação e um outro juiz que vai funcionar na fase do processo. Esse juiz que vai trabalhar na investigação, então a gente não pode entender como um juiz que vai investigar, né, pessoal? Porque isso viola o nosso sistema acusatório. Mas é o juiz que vai fazer o controle da legalidade daquela investigação. Ele é o juiz das garantias. E ele não vai ser o mesmo juiz que vai julgar o mesmo fato. Isso tudo tentando ali preservar a imparcialidade, né? Especificamente a imparcialidade objetiva do juiz. A gente vai falar um pouco mais disso numa outra aula que a gente vai trabalhar um pouco com a teoria da dissonância cognitiva e uma aula bastante interessante. Vocês vão saber disso. Mas, para a gente não perder o foco, vamos trabalhar então com as competências do juiz das garantias. Tá, pessoal? Então, sem maiores delongas, vamos aqui ao nosso material. Já vou passar aqui para os senhores. Olha o que está previsto no terceiro B do CPP.
O juiz das garantias é responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais cuja franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário, competindo-lhe especialmente. Pessoal, então, aqui faz um resumo, né? Que o juiz faz o controle da legalidade ali, daquela investigação, e sempre que uma investigação tiver que interferir a um direito fundamental do indivíduo, a gente sabe que a Constituição reservou a análise e a autorização disso ao Poder Judiciário. Então, cabe ao juiz das garantias análise sobre essa interferência a um direito fundamental do indivíduo. Por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu não posso determinar uma busca e apreensão. Por quê? Uma busca e apreensão acarreta uma invasão ao domicílio de um indivíduo, afeta um direito fundamental protegido na Constituição. E a Constituição reservou isso, a autorização judicial. Então eu tenho que solicitar isso ao juiz, para ele me definir, para só assim eu proceder com a busca e apreensão. Tá? Isso agora a gente sabe que fica a cargo do juiz das garantias. Vamos dar sequência. Vamos ver quais são essas competências que foram previstas no CPP, e a gente já sabe aqui, pela leitura do CAPT, que trata de um rol exemplificativo. Não tem como esgotar ali, né, todas as competências que cabem ao juiz que vai fazer o controle da investigação. Mas ele trouxe ali diversas competências, tá? E a gente vai trabalhar com as principais, principalmente fazendo cotejo com a decisão do STF, que decidiu muita coisa sobre o pacote anticrime, especificamente o juiz das garantias, alterando muita coisa. Vocês vão ver, vocês vão perceber. Pessoal, vamos passar aqui, eu vou fazer a leitura e vou dar um destaque para os incisos, as competências que o STF decidiu algo sobre, tá? Cabe ao juiz das garantias receber a comunicação imediata da prisão nos termos do inciso 62 do caput do artigo 5º da Constituição. Não há novidade para a gente, pessoal. Toda prisão deve ser comunicada imediatamente ao juiz. Sempre foi assim, né? Então a gente nem precisa de gastar um tempo com isso, tá? Da mesma forma, o inciso 2º. Cabe ao juiz das garantias receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão, observado o disposto do 310 deste Código. Pessoal, toda prisão feita, ela é comunicada ao juiz, enviando cópia, por exemplo, do auto de prisão em flagrante para ele, tá? Dentro do prazo de 24 horas. E agora a gente já sabe que há implementado aqui no Brasil, há um tempo já, a audiência de custódia. Além do juiz receber cópia daquela prisão, ele deve fazer no prazo de 24 horas uma audiência de custódia. Ali ele vai analisar a legalidade daquela prisão, ele vai ter acesso direto com o preso, ele vai analisar se houve um abuso por parte dos policiais ou agentes de segurança que procederam àquela prisão. E além do mais, ele vai analisar ali a necessidade ou não de manter esse indivíduo preso preventivamente. Então ali que ele vai analisar se relaxa a prisão se ela for legal. Por exemplo, uma prisão em que não estava em estado flagrancial, uma prisão ilegal. Ele vai analisar se há ou não os requisitos da prisão preventiva para manter o indivíduo preso. Logicamente tem que ter um pedido ali, né, do promotor que vai estar ali, uma representação do próprio delegado no auto de prisão em flagrante. E também ele pode analisar ali e fazer a liberdade provisória atribuindo fiança ou não. Tá, pessoal? Então isso aqui não é matéria nova para a gente. Acho que a gente deve gastar mais tempo e maior esforço aqui com as novidades e aquilo que gerou certa controvérsia no STF. Terceiro, inciso terceiro, zelar pela observância dos direitos do preso, podendo determinar que este seja conduzido à sua presença a qualquer tempo. Também não há novidade. O juiz ele faz o controle da legalidade e também se houve alguma violação, algum abuso, se o indivíduo ali teve algum direito violado, podendo solicitar a presença do indivíduo a qualquer momento, tá? Então vamos seguir. Agora sim, chegamos ao inciso 4º. Ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Eu peço aos senhores aqui uma atenção para a gente pensar um pouco sobre isso. Isso é uma novidade. Como que acontecia anteriormente? Vamos pensar na investigação policial. Depois a gente entra na investigação feita pelo Ministério Público. O delegado de polícia, normalmente, ele comunica o judiciário quando há uma prisão em flagrante, que ele é
obrigado até pela Constituição a comunicar imediatamente essa prisão. Então ele tem um prazo de 24 horas para comunicar. E quando ele comunica essa prisão, o judiciário está tomando ciência que aquele fato está sendo apurado. Tá? O indivíduo está preso em relação à prática de um suposto fato criminoso. Então ali há uma comunicação. Porém, como que acontecia numa instauração de inquérito sem a prisão, que ocorre na grande maioria dos casos? O que acontecia na prática, pessoal, era que quando se esgotava o prazo para a conclusão de um inquérito com o investigado solto, o delegado encaminhava isso ao judiciário para solicitar prazo e, ao mesmo tempo, comunicar a investigação ao juiz. O juiz, a partir de então, tomava conhecimento. Olha, existe um fato sendo apurado, vítima tal, se tiver investigado já, investigado tal, ele tomava ciência. O delegado, ele não fica investigando o fato no escuro, né? O judiciário tem a ciência. A partir de então, quando ele toma a ciência, ele pode fazer o controle, né? Controle da legalidade daquilo. Então, vou colocar aqui para os senhores, olha aqui, ó, interessante, ó. Artigo 10 do CPP. O inquérito deve terminar no prazo de 10 dias se o indiciado estiver preso em flagrante, ou, se solto, 30 dias. Então, pessoal, na prática acontecia isso. Quando extrapolava os 30 dias, a gente mandava um inquérito solicitando dilação de prazo e, ao mesmo tempo, comunicava aquela investigação ao juiz. Tá? Agora, o legislador determina que a investigação, qualquer investigação, seja informada. O que nós temos é o seguinte, o STF não adentrou sobre o requisito temporal dessa informação, se ela é imediata ou não. Então, isso o tempo dirá. O tempo dirá. Eu entendo que o que acontecia até então vai ser seguido. Por exemplo, num caso de investigação com um investigado solto, prazo de 30 dias, que é o prazo legal que eu tenho para solicitar uma dilação, uma eventual dilação. Tá? No entanto, pode haver também entendimento de que essa informação não seja ali num prazo de 30 dias. Até mesmo porque, em determinados casos, com 30 dias, a gente finaliza uma investigação. Então, o juiz tomaria conhecimento daquele fato já com o inquérito concluído. Então, isso eu trouxe aqui, eu não tenho nenhuma posição firme, porque o STF, isso é novo e o STF não disse nada em relação a isso. O que eu trago aqui para vocês são as possibilidades de entendimento. Bem, mas o STF, pessoal, a preocupação do STF foi em relação aos procedimentos de investigação do Ministério Público. Nós sabemos que o Ministério Público hoje investiga crimes. E ele o faz através de um procedimento que chama PIC, Procedimento de Investigação Criminal. E esse procedimento não está regulado por lei. Ele é regulado por uma resolução CNMP. Nessa resolução não consta essa necessidade de encaminhar o judiciário para tomar ciência da investigação. Então, o STF, no julgamento das ADIs do pacote anticrime, tá aqui, decidiu que, por unanimidade, atribuir a interpretação conforme ao inciso 4º, que é o nosso inciso que a gente está trabalhando, para que todos os atos praticados pelo Ministério Público como condutor de investigação penal se submetam ao controle judicial e fixar o prazo de até 90 dias contados da publicação da ata do julgamento dessas ADIs para que os representantes do parquê encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e todos os procedimentos de investigação criminal. Pessoal, a preocupação foi com investigações do Ministério Público, que não estavam sendo comunicadas ao Poder Judiciário. Tá? Então, quando a gente trabalhar com esse inciso, vocês vão ter que atentar para isso. Olha, independe do nome da investigação, pessoal, porque às vezes a investigação se dá através de um outro caderno investigativo que tem um outro nome, tá? Não só inquérito policial, não só PIC. O judiciário, ele tem que ser cientificado da existência dessa investigação para que então ele possa fazer o controle da legalidade. Beleza? Vamos dar sequência, pessoal. Inciso 5º.
decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar observado disposto no parágrafo 1º. Aqui também, pessoal, é só questão de um raciocínio lógico. O juiz das garantias que tem que decidir sobre o requerimento de prisão. Se hoje existe um juiz destacado para atuar na fase da investigação, cabe a ele a análise das representações, requerimentos de prisões, preventiva e temporária. A temporária, diga-se de passagem, é a prisão da investigação, né, pessoal? Só cabe na investigação. Então, o juiz, que é o juiz competente para analisar esses requerimentos, e também a gente fala representação do delegado, né? Ele utilizou só o termo requerimento, vem do MP, e quando o delegado faz o pedido, ele faz através de uma representação. Beleza? Pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, para não ficar muito longo, vamos trabalhar só o inciso 6º também, que é o inciso que o STF decidiu algo sobre. Cabe ao juiz das garantias prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurado no primeiro caso o exercício do contraditório em audiência pública e oral, na forma do disposto neste Código ou em legislação especial. Pessoal, vamos dividir em duas partes esse inciso. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar. Vamos supor, prisão preventiva. A prorrogação de uma prisão preventiva. Não, perdão, pessoal. Prisão temporária. A prorrogação de uma prisão temporária. Bem como substituí-las ou revogá-las. Então, nós temos duas partes. A prorrogação de uma cautelar ou a sua substituição ou revogação. Beleza? Então, vamos lá. Olha o que o inciso disse. No primeiro caso, no caso da prorrogação da cautelar, será determinado um contraditório real, pessoal. Aqui não vai ser um contraditório diferido lá na frente, postergado. O legislador determina que esse contraditório seja feito, seja chamado o investigado, defesa e MP, em audiência pública e oral. Agora vocês pensem comigo se, considerando a realidade fática do nosso mundo, do nosso poder judiciário, se o judiciário, agora com a presença de um juiz de garantias que vai ficar tão somente a investigação, tá? Nós não podemos perder a noção de que diversas comarcas no Brasil têm um juiz único. Isso vai ter um problema, a gente vai trabalhar com isso, como será implementado o juiz das garantias em comarca com um juiz único. Como que vão ficar as demandas criminais? Nós vamos ver isso aí, como que vai funcionar esse esquema de rodízio, tá? Mas pensem, um juiz tem que fazer uma audiência no caso de prorrogação de cautelar, pública e oral. O que o STF veio e decidiu? Olha só. Por unanimidade, atribuir interpretação conforme ao inciso 6º do artigo 3º-B para prever que o exercício do contraditório será preferencialmente em audiência pública oral. Pessoal, o que nós temos com o advento dessa expressão preferencialmente, esse advérbio aí, de tempo? Pessoal, na verdade, ele quis dizer que não necessariamente será uma audiência pública e oral, né? Poderá ser uma audiência por videoconferência, que confere ali, pessoal, maiores possibilidades de se adequar à nossa realidade empírica, tá, pessoal? Então, atentem-se para essa questão. Ele deixou como uma questão preferencial. Se tiver condições, ok. Se não tiver, há a possibilidade, então, de se fazer uma audiência por videoconferência. Vamos seguir, pessoal. Na verdade, inciso 7º. Vamos deixar isso para um próximo vídeo, para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Para a gente não ultrapassar ali muito mais de 20 minutos. Pessoal, aguardo vocês no próximo vídeo.